Sala Bandeirante do Hotel Hilton, 17 de outubro de 1978. Minhas senhoras, meus senhores, há mais de 10 anos que a Sociedade Brasileira de Defesa, Tradição, Família e Propriedade se prevalece do triste aniversário da Revolução Comunista na Rússia para promover alguma comemoração. Comemoração que sempre comporta oração pelas almas daqueles que faleceram no campo da luta, na defesa da civilização cristã e da Igreja Católica, mas também a meditação, que é indissociável da oração. Meditação, minhas senhoras, meus senhores, que se torna na hora presente e na conjuntura desse momento mais necessária do que nunca, porque é evidente que a luta contra o comunismo passa por uma das suas quadras mais agudas. Ainda hoje refleti eu a respeito das circunstâncias que marcaram a derrocada do regime comunista na Rússia. E me saltava aos olhos a desproporção entre o inimigo inicial e, afinal, vitorioso, que era um pequeno punhado de comunistas. É verdade que servido por uma rede, mas quão minoritária essa rede de adeptos espalhados pelo imenso Império Russo. E, de outro lado, a mole considerável de estruturas, de influências, de tradições, de valores culturais, de forças armadas, de tudo, enfim, sobre a qual se apoiava o Império dos Tsares e sobre a qual se poderia ter apoiado a República Burguesa que se lhe seguiu. Entretanto, a desproporção jogou contra o mais forte. E o pequeno pugilo de insurrectos, de desordeiros, acabou ganhando melhor. Mas, se se procura a causa desse fenômeno histórico, se procura ver de que maneira é que tanta fraqueza deu conta de tanta força, percebe-se que a razão profunda está em que os que tinham força tinham apenas a aparência da força. Eles tinham a verdade os instrumentos na mão. Eles tinham a verdade o ouro, diante do qual se supõe que ninguém resiste. Eles tinham a verdade as armas, diante das quais tantos são obrigados a fugir. Eles tinham a verdade a tradição, que tantos respeitam, até Pipé, tanto quanto os que mais a respeitam. Mas nada disso tem valor se é manuseado por pessoas sem convicções firmes, sem espírito varonil e combativo, pessoas que se deixam conquistar por um certo otimismo sistemático, mole, imprevidente, que foge da luta como se a luta fosse necessariamente a vergonha, o sacrifício, a derrota, que não enfrenta o adversário, que não tem nem para isso, nem força, nem presença de espírito, e que a cada concessão pensa ter satisfeito o adversário, de maneira que julga que cada recuo é uma condição para a vitória. É esta estratégia pessimamente formulada pelas palavras ceder para não perder, como se cedendo e cedendo e cedendo pudesse chegar a um resultado que não é perder tudo. Se estuda a República de Kerensky e como é que ela foi caindo, se estuda o advento do comunismo e como ele se impôs, é porque de um lado havia homens intoxicados com esse espírito, quer nas fileiras da velha estrutura tsarista aristocrática, quer nas fileiras da burguesia russa democratizada e republicana, pouco importa. Uma e outra camada social, muito fortes, muito influentes, caíram porque tinham diante de si adversários que não temiam a luta, que previam o perigo, que avançavam, que não se incomodavam com nenhuma espécie de ardil, que previam o pior e estavam dispostos ao pior. Esses foram os que venceram. Ora, patriotismo é patriotismo, minhas senhoras, meus senhores. Essa convicção me veio ao espírito contemplando também esse numeroso auditório, esse brilhante auditório que aqui está reunido, em que não só eu noto os meus caros companheiros de diretoria, os senhores sócios e cooperadores também da Sociedade Brasileira de Defesa, Tradição, Família e Propriedade, e de entidades co-irmãs e autônomas de outros lugares do mundo, mas onde eu noto tantos elementos representativos da sociedade paulista. Por este comparecimento, pelo brilho desta solenidade, eu vejo afirmada, mais uma vez, uma convicção que eu tenho há muito tempo. E é que, a respeito do Brasil, os comunistas se enganam. Eles têm, talvez, a impressão de que eles poderão tomar conta facilmente do Brasil
E não é verdade? Há pujanças anticomunistas no Brasil muito maiores do que eles supõem e das quais os senhores são uma expressão local, paulistana, de um fato imenso que se estende, para usar o hino das congregações marianas, do mar Amazonas, do Prato Amazonas, das Serras Cordilheiras. Realmente, meus caros, o nosso povo é um povo muito inteligente. É um povo, ao mesmo tempo, muito cordato e muito pacífico, que tem, no mais alto grau, o senso da improvisação. E que muitas vezes vê vir de longe o perigo e o vê chegar com o olho manso, com atitude displicente, com a cara despreocupada de quem não vê. E que, por causa disso, dá a impressão de que nada fará. Mas quando esse povo se sente de fato ameaçado, ele sabe levantar-se como um só homem e sabe dar o revide à agressão comunista. Nós vimos isso em 64, mas eu estou certo que, por mais que se fale da Revolução de 64, e injustamente, como nós acabamos aqui de ouvir, a fibra brasileira é a mesma e talvez o Brasil ainda seja mais anticomunista do que o Soares. E eu não o digo apenas por uma patriotada de salão. Eu não o digo apenas da comunidade dessa poltrona, da qual eu tenho a honra de vos dirigir a palavra nesse momento, mas pela experiência das caravanas da PTFP. Vós o tereis visto nesse mapa que está aí na entrada, jovens que consagram sua vida anos a fio em combis percorrendo o território nacional e que, quando chegam, me atestam a boa acolhida que tiveram por toda a parte. Acolhida que é, evidentemente, a aceitação sôfrega do material de propaganda que a TFP põe à venda, mas é muito mais do que isso, o oferecimento do auxílio desinteressado, do auxílio oferecido com aquela gentileza toda brasileira, toda espontânea, em que um oferece aos propagandistas anticomunistas o hotel onde pousar, outro oferece o alimento, outro oferece a gasolina de sua bomba e outros prestam sua oficina mecânica, quando não de um donativo para os pneumáticos que estão gastos. E é por esta forma, com essa forma plebiscitária verdadeiramente, porque é o escoamento enorme de edições de 100 mil e mais exemplares de certas obras, é com esse que vale não sei o quê, que é o auxílio espontaneamente oferecido por solidariedade e por entusiasmo, que eu tenho meios de oferir pelo Brasil inteiro o que é a fibra anticomunista do Brasil. Realmente, meus caros, o comunismo se engana com o Brasil. Mas eu devo acrescentar que o Brasil se engana com o comunismo. Ou que, se isso não é verdade, pelo menos muitos brasileiros se enganam com o comunismo, se pensam que, em relação a esse inimigo ultradestrado, solerte, falso, especializado em aproveitar as menores circunstâncias para desferir o seu ataque, valem as velhas contemporalizações cheias da simpática bonomia de outrora. Isto, meus patrícios, acabou. Nós não estamos diante de um adversário qualquer, mas é de uma onça argilosa que nos pega na noite, no meio da treva, no meio da selva, para nos devorar, que nos pega, talvez, nas ilusões de nossa bonomia, e que nos cria, em determinado momento, certa situação consumada que, com previsão, com articulação, com energia, nós poderíamos ter evitado. O comunismo não tomará conta do Brasil, eu creio nisso, realmente, pela inteligência, pela força, pela fé do povo brasileiro. Mas quanto isto pode custar se o povo brasileiro não for previdente? A nossas qualidades naturais falta a previdência, falta aquele senso de luta continuamente mobilizado e a disposição para intervir em todas as ocasiões difíceis. Numa época dura e difícil como a nossa, é preciso estar de sobreaviso a respeito de tudo para não ser derrotado. A condição da vitória não é apenas a coragem, é mais do que a coragem, a previsão. É a luta oferecida no primeiro momento. É a defesa oferecida na primeira circunstância que for necessária. É isto que é indispensável para que o Brasil vença o adversário enorme que tem diante de si. Adversário de porte mundial, que está fazendo estremecer
todas as nações da Terra, generaliza-se entre nós um clima como se o perigo comunista não tivesse mais razão de ser, não existisse mais no Brasil. Como se houvesse razão para uma verdadeira desmobilização psicológica e intelectual no momento em que o mundo inteiro se mobiliza. Ainda há dias ontem recebi um telegrama de representantes da TFP na sala estampa do Vaticano, onde jornalistas comentavam os vicissitudes da eleição papal, e em que os representantes da TFP me mandavam dizer que era a voz corrente entre os jornalistas, a gravidade atual do perigo soviético, podendo desfechar até numa guerra mundial imprevista, de um momento para outro. Isto é o que diziam homens informados. Meus caros, nós devemos caminhar para esta perspectiva com mais audácia, com mais previsão, com mais senso de luta do que nunca. E é para esse senso de luta que eu vos conclamo, associado a um ato de fé. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, aqui está, junto ao estandarte da TFP, presidente de honra sagrada e soleníssima dessa reunião. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que em 1967 apareceu Nossa Senhora de Fátima em Portugal, na Cova de Iria, precavendo o mundo contra os castigos que viriam. E antes ainda da queda do tsarismo, prevendo que a Rússia espalharia os seus erros por toda parte. Bem entendido, não eram os erros da igreja cismática que se esboroava precisamente com a queda do tsarismo, mas era um aviso profético daquilo que viria. Era logo depois do tsarismo o comunismo, e com o comunismo a propagação desses erros por toda parte. E disse Nossa Senhora em Fátima que se o mundo não tomasse tento e não se desviasse da estrada de erros em que se tinha atolado, na hora da punição, que ela não conseguiria evitar, nessa hora até numerosas nações desapareceriam. O pontífice romano teria muito que sofrer, etc. E eu não vos contarei o restante daquelas palavras que tantos de vós conhecem. O fato concreto é que de 1917 a 78, nós temos 61 anos. Há mais de meio século, nós estamos avisados disso. Nós não podemos nos deixar tomar de improviso. Nós temos que abandonar nossa posição e daquele laissez-faire tradicional do bom temperamento antigo brasileiro. E a militância anticomunista tem que marcar cada vez mais a nossa presença por toda parte. Previsão e fé. A fé prevê não só o que é o terreno, mas o que é extraterreno também. E faz-nos prever títulos e razões de esperar e de vitória nas circunstâncias mesmo mais difíceis e mais penosas com que talvez nos defrontemos no futuro. Eu não posso me esquecer. Uma noite em que eu estava no Rio de Janeiro, noite em que a neblina levantada do mar cercava a estátua de Cristo Redentor no Corcovado, eu não posso me esquecer que eu tinha os olhos fixados para aquilo que durante algum tempo era apenas um foco de luz no qual eu não discernia nada. Em determinado momento, batia o vento, fazia-se um pouco de claridade e eu percebia um dos braços e uma das mãos do Cristo Redentor, iluminado com aquela luminosidade especial com que a pedra sabão de que é revestido o monumento absorve a luz que sobre ele se projeta. Pouco depois o vento batia e era a face do Cristo Redentor que aparecia. Era o seu peito onde pulsa o seu sagrado coração. Mais adiante eram seus pés divinos que todos nós gostaríamos de oscular. Mas eu prestava atenção, em nenhum momento, por mais densas que fossem as névoas, a luz deixava de encontrar um certo ponto de apoio no monumento, de maneira que apenas sendo uma luz fixa sobre uma silhueta, ou sobre uma mão que protege, uma mão que abençoa, um coração que palpita de amor, ou uma face que contempla cheia de solicitude, em nenhum momento a neblina conseguiu apagar a figura do Redentor. Esta é a fé com que nós caminhamos para o futuro.
quaisquer que sejam as circunstâncias, poderá ser que provações muito difíceis toldem os nossos olhos as perspectivas de vitória. Pode ser que circunstâncias muito imprevistas coloquem para nós problemas que hoje ainda não são os nossos. Mas, para além da névoa, para além de tudo aquilo que pode tapar a verdade, no horizonte visual do brasileiro há algo que nada tira. É a imagem do Cristo Redentor, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé há de nos salvar. Meus caros, o Brasil há de vencer qualquer que seja a situação. E é rumo a essa vitória que todos caminhamos com passo resoluto e alma cheia de fé. Eu vos convido, nessas circunstâncias, a encerrar a presente reunião, dando junto conosco, da TFP, o brado das nossas campanhas. Pelo Brasil, televisão.